Há algumas semanas assistimos o sofrimento de padres na Nicarágua sendo perseguidos pela ditadura daquele país. Mas a perseguição dos ditadores da Nicarágua à Igreja Católica não é de hoje. E quem enfrentou estas pessoas foi o Papa João Paulo II. Inclusive, é deste período uma foto muito famosa quando o Papa, de dedo em riste, enfrenta um poeta da teologia da libertação e o repreende. O repreendido, no caso, era Ernesto Cardenal, sacerdote nicaragüense, humilhado publicamente em 4 de março de 1983 no aeroporto de Manágua, capital daquele país. Mas esta foi só uma das cenas daquela visita em que o Papa João Paulo II quase foi agredido pela turba que estava sendo incentivada pelo ditador na época, Daniel Ortega. Vamos a este relato? Nos lugares mais próximos da plataforma improvisada e dos palanques que a flanqueavam, a junta havia instalado blocos especiais de simpatizantes aos quais foram fornecidos megafones e um microfone. Por toda a parte, no alto de edifícios que cercavam a praça, no alto dos cartazes, nas mãos das multidões, em torno da plataforma e do próprio altar, havia bandeiras sandinistas com as cores vermelho e preto. Aqui e ali surgiu uma bandeira do Vaticano, em amarelo e branco, e pouquíssimas eram as bandeiras nicaragüenses, em azul e branco. Em tom de provocação, Ortega e seus pares ordenaram que se pendurasse, como pano de fundo do altar, um mural retratando, em enormes proporções, os rostos de Carlos Fonseca Amador, herói mártir da Revolução Sandinista, e Augusto César Sandino, o homem em cujo nome os sandinistas tinham feito a sua revolução. Não havia crucifixo sobre o altar. Aquela imemorial prática católica tinha sido proibida pelos jovens governantes da Nicarágua. Em seu lugar, fora estendido outro comprido estandarte, com letras do tamanho de um homem que diziam: João Paulo está aqui, graças a Deus e à Revolução. Como sempre acontece quando se reúne tal massa de gente, nunca houve um momento de silêncio. As massas, a menos que sejam silenciadas por alguma coisa extraordinária, um orador fascinante, um espetáculo deslumbrante, emitem uma variedade de sons, acentuados por explosões de gritos de aplausos coordenados com perfeição e por ocasionais momentos de canto. João Paulo começou sua missa com tranquilidade. Ele estava acostumado com o comportamento das multidões. Quando chegou o momento de fazer a homilia que havia preparado, um vigoroso ataque à igreja popular, ele ficou surpreso pelo fato de que até mesmo o microfone que tinha sido instalado para ele não conseguia sobrepujar a bem ensaiada e belamente coordenada cacofonia que agora vinha da multidão. Uma litânia ensurdecedora de ritmos gritados de guerra revolucionários. Na verdade, as claques começaram antes mesmo da homilia, quando João Paulo se esforçou para fazer com que sua voz ressoasse acima de seus concorrentes. A litania das multidões se tornou tão estridente quanto um trovão e tão regular quanto uma batida de coração. Poder para o povo, Diretório Nacional, dê as suas ordens. Fale-nos sobre os pobres. Aos poucos, mal se ouvia João Paulo. Seus simpatizantes tentavam protestar, fazer com que fosse ouvido o seu apoio a ele, mas estavam localizados o mais distante possível da plataforma e não contavam nem com megafones nem microfones. João Paulo podia ser visto, a mão cortando o ar
em gestos violentos, mas não se podia ouvi-lo acima do incessante ressoar dos gritos de guerra sandinistas. Queremos uma igreja unida do lado dos pobres. Não há contradições entre cristandade e revolução, gritavam os manifestantes. O rosto de João Paulo ficou lívido de indignação quando ele percebeu o que estava acontecendo. Ele estava sendo encurralado e anulado num poço de barulho. Com raiva e em desespero, ele afinal gritou: "Silêncio!" Na bem orquestrada sinfonia das claques, a ordem do Papa foi apenas um sinal para aumentar o ritmo dos gritos de guerra. "Silêncio!" gritou João Paulo pela segunda vez. Um novo crescendo de palavras de ordem o abafou. Uma terceira vez, "Silêncio!" a palavra acompanhada agora por um gesto com a mão espalmada. Seus esforços foram sobrepujados por um coro de uma altura inimaginável que gritava: "Poder para o povo! Cristo vive na Igreja Popular." A multidão estava fora do seu controle. Encolerizado, João Paulo berrou um vitupério em seu microfone, o olhar furioso lançado à junta em seu palanque. Poder aos mesquitos. O vitupério atingiu seu alvo. Os índios mesquitos faziam uma oposição terrível aos sandinistas e a junta vinha fazendo o máximo de esforços para liquidá-los. A reação foi instantânea. Os 9 comandantes militares do Diretório Nacional e a junta ergueram seus punhos cerrados para estimular os berradores de palavras de ordem a esforços ainda maiores. Simultaneamente, técnicos do governo ligaram os microfones das claques que cercavam a plataforma ao sistema principal de alto-falante, através do qual João Paulo estivera tentando fazer-se ouvir. Feito isso, e para aumentar ainda mais o som que abafava o Papa, eles ligaram uma chave para fazer entrar uma fita com uma gravação, feita com antecedência, de multidões cantando palavras de ordem sandinistas. Por fim, a ruidosa cascata de gritos amplificados derrotou João Paulo. Ele não terminou sua homilia. Mas mesmo assim, não foi o bastante para a junta. As palavras de ordem continuaram por todo o sacrifício da missa, abafando mesmo seu momento mais sagrado, a consagração, com gritos de poder para o povo e é possível ser marxista e cristão, além de fale-nos sobre a injustiça do capitalismo. Ainda assim, a humilhação não estava completa quando João Paulo e sua comitiva tomaram seus lugares no DC-10 da Alitalia no aeroporto de Manágua naquela noite e o piloto avisou a torre de controle que estava pronto para decolar. A junta ordenou que o avião papal fosse deixado esperando mais 10 minutos no solo. Era o último gesto para destacar quem detinha o controle de verdade ali. Quando afinal a humilhação foi tocada até a última nota, a rádio governamental insistia ao povo nicaragüense que o Papa devia pedir desculpas pelo seu comportamento. A indignação e os protestos espontâneos de nosso povo foram naturais diante da indiferença do Papa, explicou um noticioso. Este Papa é um Papa do Ocidente, o Papa do imperialismo, balbuciou um membro do diretório sandinista. O Papa está tentando converter a Nicarágua em outra Polônia, acusou o ministro do Interior, Thomas Borges. Ele está tentando fazer com que a igreja cometa suicídio, acrescentou piamente um missionário Marinow. Como acontecia com frequência, coube ao padre Fernando Cardenal fazer o mais sucinto e mais claro sumário da posição da junta e sua justificativa para a degradação do Papa, do papado e da missa católica. O discurso do Papa, comentou Cardenal, foi uma declaração de guerra.
Manifestantes que aparentemente apoiavam o governo gritavam: "Queremos paz". Logo o Papa deu um basta. Silêncio, ele exigiu. A primeira que quer a paz, ele disse, é a Igreja.